Olá, gente. Então, agora que a gente já sabe como é que funciona um bloco integrador e derivativo ou diferenciador, a gente vai partir para o nosso primeiro modelamento de um sistema físico real. Então, para a gente começar os nossos estudos, a gente vai pegar um sistema massa-mola e fazer o estudo do movimento harmônico simples. Então, a representação do sistema mecânico no sistema massa-mola é dada por esse desenho aqui, onde a gente tem um corpo de massa M acoplado a uma mola, essa mola está presa na outra ponta, e no outro lado eu faço uma força F tirando esse corpo da posição de equilíbrio, certo? Então as premissas para o sistema do movimento harmônico simples é que não há atrito entre o bloco e o solo, e também não há atrito entre o bloco e o ar, certo? Então é um sistema perfeitamente conservativo, onde não há dissipação de energia. Então, para sistemas mecânicos, a gente faz o estudo das forças que atuam sobre esse corpo, e em cima desse estudo de forças, a gente aplica a segunda lei de Newton para saber qual é a equação diferencial que rege esse sistema. Então, para esse caso aqui, nós temos, atuando sobre o corpo de massa M, duas forças. A força externa, certo? Essa força externa aqui que está atuando sobre o bloco, e a força contrária, que é a força da mola, certo? Então, a força resultante, num dado instante de tempo, é a força externa que eu estou aplicando, menos a força da mola. E como força é igual a massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, então é a massa multiplicada pela segunda derivada da posição, certo? Vamos lá, posição, a primeira derivada é a velocidade, e a segunda derivada é a aceleração, certo? Então a massa vezes a segunda derivada da posição é igual à força que eu atuo na mola, menos K vezes x de t, que a mola segue a lei de Hooke. A lei de Hooke ela apregou o seguinte, que dado uma constante K da mola, a força é proporcional ao quanto que ela está distendida ou comprimida. Então se a gente isolar esse termo derivativo, certo? A gente passa a massa dividindo por outro lado da equação, e com isso a gente tem a segunda derivada da posição é igual à força externa menos a força da mola dividido pela massa. Certo? Então, uma vez entendido isso aqui, vamos para o nosso MATLAB. Certo? E a gente vai começar a escrever o nosso sistema do zero. Então, a gente abre aqui o Simulink, certo? E também a gente já vai aproveitar e já vai pedir também um novo script. Certo? Então, vamos lá. Aqui está a biblioteca do Simulink, a gente pede uma nova folha. Beleza, está aqui a folha, certo? E ali embaixo está o nosso script. Beleza. Então, aqui, ó, no Simulink a gente tem do lado esquerdo aqui algumas ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta de zoom, uma de ajuste de acordo com o que está aparecendo, e aqui um sample time, annotation, e esse aqui que eu quero, ó, que é o da figura. Então eu chego e coloco esse quadro de figura aqui, e se eu clicar duas vezes em cima dele, eu posso ir pesquisar uma figura para colocar no meu Simulink. Então eu venho aqui na área de trabalho, e eu já deixei separado aqui, propositalmente separado, a nossa equação diferencial já. Aquela última linha que a gente viu lá na apresentação. Certo? Ótimo. Então, vamos começar. Então, como é que funciona para escrever isso aqui num diagrama de blocos no Simulink? É bem tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem uma segunda derivada aqui, certo? Então, é correto dizer a gente fazer a seguinte coisa aqui, quer ver? Vem aqui em Continuous, puxa dois blocos integradores, certo? Um já veio para cá. Se você apertar Ctrl e clicar no bloco, ele cria uma cópia desse bloco, certo? E com isso a gente já tem dois integradores, um cascateado no outro, certo?
Então, se eu escrever aqui, ó, que aqui é a posição x de t, então é correto dizer que antes do bloco eu tinha dx de t dt, ou seja, era a primeira derivada da posição, que é a velocidade. Então é correto dizer também que na entrada do primeiro bloco derivador é o d2x de t dt2. Certo? Então aqui é a aceleração. Beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente já, nessa parte aqui, a gente já tem o lado esquerdo da igualdade. Agora nós vamos trabalhar no outro termo, o lado direito da igualdade. A gente tem uma subtração de forças aqui, correto? E a gente sabe que uma das forças ela é proporcional à velocidade. Aliás, à posição, perdão. Então, com isso, a gente vem aqui em Commonly Used Blocks. Pega esse aqui, o bloco de ganho. Certo? Vamos rodá-lo. A gente pode vir aqui com o botão direito do mouse. Só esperar um pouquinho. Aí tem aqui, ó, Rotate and Flip. Certo? Então, tanto faz clockwise ou counterclockwise. Vamos no clockwise. De novo, Rotate and Flip. Tem a tecla de atalho, vocês viram? É Ctrl R. Ó. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Certo? Então, a gente tem esse bloco de ganho. A gente dá um duplo clique no bloco de ganho. E aí vai abrir essa caixa de diálogo aqui, onde ele pede para definir qual é o ganho. A gente vai dizer que o ganho vale K. Ok? Dá um apply. Ok? E aí já aparece aqui, ó, o ganho do bloco é igual a K. Certo? Então, se eu conectar a entrada do bloco K com essa linha aqui, que é o x de t, eu tenho essa força aqui, ó, K vezes x de t. Certo? Que a saída do bloco é a multiplicação desse sinal de entrada pelo ganho desse bloco, certo? Perfeito. Então, essa é uma parte. A outra parte é a força externa. Então, a força externa a gente está aplicando. Então, a gente vem aqui em Sources. Vamos pegar esse bloco aqui que é o Step. E o Step é o quê? É um bloco que antes do tempo t igual a zero não tem nada. Ou um tempo que você pode definir também. Então, antes de um tempo t igual a t0, que você vai definir, não acontece nada. E depois desse tempo t igual a t0, ele vai levar o sinal ao valor que você quer ou manterá constante. Então, beleza. Então, aqui o step time eu vou colocar 0, ou seja, vai começar no instante de tempo t igual a 0. O valor final, eu também posso configurar se quiser, mas eu vou deixar em 0. O valor final, sim, esse eu vou configurar e vou chamar de f. Ok? Que é a nossa força externa. Então, essa força externa vai ser subtraída desse kx de t que nós já calculamos antes, ou modelamos antes. Né? Então, a gente pode vir aqui em Commonly Used Blocks, vem aqui com bloco de soma, certo? Ó, já até está tão pertinho que ele até já se conectou. Só que aí é o seguinte, aqui a gente, vou chegar um pouquinho mais para cá, aqui a gente tem uma subtração, certo? E esse bloco tem 2 sinais de soma. Então a gente pode configurar isso dando duplo clique, e aqui tem a lista de sinais, onde está definido o seguinte, esse traço aqui, ele é só uma maneira de deixar a entrada vindo pelo lado esquerdo, certo? Esse mais é o primeiro sinal, e esse outro mais é o segundo sinal. Então, se a gente trocar por menos e dar um apply, ó, o segundo sinal, no sentido anti-horário, certo? Ele trocará de sinal. Ele será negativo. Aí agora a gente tem o seguinte, ó. K vezes x de t menos a força F que está aqui, certo? Falta a gente dividir por N, certo? Como é que a gente divide por N? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar um gain aqui,
e definir que esse bloco é 1 sobre m. Certo? Já que divisão é o inverso da multiplicação, é correto a gente fazer isso. Beleza? Então tá aqui, ó, 1 sobre m, conectado. Então o que, é que a gente tem aqui? Ó? F de t menos k vezes x de t multiplicado por 1 sobre m é igual a d2x de t dt2. Pronto. Já está montado aqui, modelado o nosso sistema, certo? Onde a gente tem dois parâmetros, que é a massa e a constante K, e aqui a gente tem a força externa F. Agora nós vamos escrever aqui o nosso primeiro script, certo? Então aqui a gente escreve projeto MHS, que é o movimento harmônico simples, certo? Então a gente coloca aqui, cuidado, antes de eu começar a escrever, MATLAB faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, então tome cuidado quando for definir as suas variáveis. Então, o M que está sendo usado lá no nosso modelo, ele é maiúsculo, então é M maiúsculo, vamos deixar igual a 1, por exemplo. O K minúsculo, certo? Conforme está aqui, ó, é igual a 1 também. E vamos definir que a força F é igual a 2. Beleza? Então, com isso, a gente já definiu nossos parâmetros do sistema massa-mola. E aqui é o nosso sinal de entrada, ou seja, a força externa. Feito isso, a gente quer agora fazer o script rodar o Simulink. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente escreve assim, ó, sim, dá aspas simples, ó, e aqui ele já abriu o que é que ele aceita de parâmetros. Então ele aceita o nome do modelo e alguns parâmetros e outros tipos de argumentos. Aqui a gente vai usar só o model, tá? Então a gente precisa do nome do modelo. Como é que a gente fez aqui? A gente não fez. Então a gente vem aqui, File, Save As. Vamos colocar calculando EDO, underline aula, certo? Já copia, dá um Ctrl C aqui, ó, e manda salvar. E aí a gente vem aqui, clica no meio das aspas simples e dá um Ctrl V. Aí ele já vai chamar o nosso modelo lá. Só que antes de rodar, a gente precisa salvar esse script. Então, save as. A gente vem calculando EDO script, underline aula. Salvar. Certo? Então a gente volta para o modelo rapidinho. Aqui, ó. Vamos colocar um scope para a gente ver os nossos sinais, ó, não é? Então a gente vem aqui, ó, já estamos aqui em Sinks, ó. Em Sinks. A gente vem aqui em Scope. Já coloca um scope aqui. Certo? A gente pode fazer até o seguinte. Se a gente der um duplo clique no scope, esperar um pouquinho. Aí, abriu o scope aqui. Se a gente vier aqui na roda deitada dos parâmetros, ele vai abrir aqui, ó, General, Number of Axes. A gente coloca 2. Apply, ok. Aí dividiu o nosso scope em 2. E aqui ele tem 2 sinais de entrada, tá vendo? Ó? Então, um sinal que vai ser o sinal de cima, o primeiro, vai ser a entrada, e o outro vai ser a saída do sistema massa-mola. Beleza? Agora então é só rodar. Se tudo der certo, e vai dar, rodou. Beleza, está aqui ocupado, então ele está rodando o sistema. Certo? Ok. Então ele já rodou. Como é que eu sei que ele rodou? Aqui no Workspace, ele já me deu o T-Out, certo? Que é a saída do nosso
Ele criou uma variável, melhor dizendo. Ele não é a saída do scope, tá? Ele criou uma variável chamadatout, ou seja, para ele criar essa variável tout, ele deve ter rodado o nosso modelo. Então a gente vem aqui, ó, no scope, ó, e pronto, ó. Aqui está a força, certo? E esse bloco, então, ele sai da posição de equilíbrio, minha força, eu aplico uma força de 2 newtons, vou puxando, só que aí a mola trabalha junto, e aí o corpo começa a voltar. E aí ele vai ficar sempre nessa oscilação, certo? E como o campo é perfeitamente conservativo, ele não vai perder energia, certo? Então, vamos ver se a gente... Quanto tempo a gente tem aqui? A gente tem 10 segundos de simulação. Vamos colocar 100 e pedir para rodar de novo. Run. A gente vem aqui no scope, abre ele de novo. Poxa, o sinal ficou bem feio, hein? Ficou, né? Mas por que será que ficou feio? É porque tem um parâmetro lá no Simulink que a gente tem que ajeitar. A gente vem aqui, ó, em Model Configuration Parameters, espera ele abrir, ele leva um tempinho para abrir, ele faz carrega algumas variáveis lá dentro, e aí a gente vem aqui em Max Step Size, a gente vai colocar 0.01, que antes estava em automático. Então ele definia de quanto em quanto ele realizava o cálculo, certo? Para poder guardar esse valor. Então, como o passo estava muito largo, então ele pegava um ponto aqui, depois outro ponto muito distante, aí interpola ele por uma reta, então fica com aquele aspecto quebrado, digamos assim. Então a gente dá um apply, dá um ok, vem aqui de novo no script, dá um run outra vez, e aqui está o nosso sinal, agora bem mais bonitinho, né? Então, de novo, aqui eu apliquei 2 newtons de força, só que como o sistema não tem atrito, ele vai ficar oscilando para sempre. Certo, gente? Então, parabéns, vocês acabaram de modelar o primeiro sistema físico de vocês e também pegou essa equação diferencial e escreveu em linguagem de blocos. Olha que beleza, hein? Calma que não é só isso, vem muito mais por aí. Ok? Então, por esse vídeo era isso e a gente se vê no próximo, ok? Um abraço.